Depois de estrear seu primeiro longa-metragem animado em 1937, a Disney conseguiu financiar a construção da sede que ainda usa até hoje e continuar criando curtas e longas, como Pinóquio e Fantasia em 1940, Dumbo em 1941 e Bambi em 1942, já durante a Segunda Guerra Mundial. Com a diminuição do lucro dos cinemas em geral, sem acesso ao mercado europeu e tendo recebido críticas de caçadores e de pessoas interessadas em histórias mais mágicas, Bambi acabou perdendo dinheiro. No mesmo ano, 90% dos animadores da Disney já tinham sido alistados e, apenas para ser patriota, a Disney começa a produzir curtas de propaganda antinazista para o governo americano. Dentre eles, talvez o mais famoso seja Der Führer's Face, traduzido como A Face do Führer, estrelando ninguém menos que o Pato Donald. O desenho começa com uma banda militar, bastante alegre para uma ditadura, composta por caricaturas de Hirohito, Mussolini e 3 líderes nazistas, Goebbels, Himmler e Göring, que agem e cantam de forma a mostrar os enormes paradoxos da filosofia nazista e parecem bobos e afeminados para poder zoar com eles. Is he not the Superman? Arian Pura Superman? Yahweh is the Superman. Super duper Superman. Tudo ao som de uma alegre canção de mesmo nome. Aliás, o nome original do desenho era Donald Duck in Nutsyland. Pato Donald na terra dos Nutsy, que é uma combinação de louco e nazista. Essa música foi gravada para o desenho e ficou tão popular que decidiram mudar o nome da animação para capitalizar em sua popularidade. Donald, que consegue continuar dormindo apesar dos relógios nazistas, é espetado para fora da cama por um soldado, toma seu café miserável, é forçado a ler a biografia de Hitler enquanto come e tem sua casa invadida alegremente pela banda até ser levado por ela, indo diretamente para o seu trabalho de 48 horas por dia, onde ele não só trabalha duro, mas tem que saudar Hitler toda vez que algum sacana coloca um retrato dele junto da munição que tem que ser terminada. E, claro, ele tem que continuar trabalhando até ficar louco a ponto de acordar do pesadelo e se sentir feliz de viver nas graças de cortinas americanas e estatuetas pintadas de dourado. E onde mais esses shorts tão ridículos poderiam ser usados? Ah, é. If I can change, Я думаю, что каждый тоже изменился and сегодня. you can change, Вы можете измениться. everybody can change. Boa mensagem, mas em uma forma um tanto quanto engraçada, não? Falando em forma, é aqui que eu percebi o porquê desse curta merecer um Oscar. Alguns pequenos momentos como esse separam este curta de Educação para a Morte, por exemplo. Na maioria dos curtas de propaganda da Segunda Guerra Mundial, todo alemão é morto se tiver uma gripe forte demais e sofre lavagem cerebral desde criança. Não, propaganda, claro. Mas o recrutamento começava aos 14 para a juventude hitlerista, e muita gente simplesmente ignorava as coisas terríveis feitas pelos nazistas porque não eram ataques contra eles mesmos. Nesse curta, por outro lado, nós vemos isso. Donald, em sua mente, se vê como Hitler, recebendo um raio da munição que também é Hitler. Esse frame merece uma aula de análise literária. Hitler, obviamente tão humano quanto o personagem principal aqui, é um homem sério e que deve ser saudado pelo Hitler da guerra. Diferente dos outros desenhos que ridicularizavam ou demonizavam nazistas, este aqui faz o que qualquer pessoa tem medo de fazer e os compara conosco. Mostra a guerra criando as pessoas e ganhando vida, ao mesmo tempo que é insana. Isso tudo se deve ao cenário histórico dos Estados Unidos antes da guerra. Lembra daquelas imagens de trabalhadores sempre vigiados? Hey! Quit stalling, get back to work. Com poucos empregos disponíveis e que eram forçados a trabalhar mais e mais por menos e menos? Parece familiar? Bem-vindos aos anos da Grande Depressão. Não só esse pesadelo parecia ainda ser bastante real, a ponto de distinguir esse desenho do resto da propaganda, eles ainda mostram isso. Donald feliz apesar de viver na Nutsilândia, quase como se os alemães não fossem demônios de nascença. E isso
Pato Donald, fazendo cara de mal por ter pouco e querer continuar com o pouco que tem. Ou seja, no meio de pessoas normais, afligidas pela pobreza, um deles os convence que trabalhar demais e amar só o seu próprio líder é um privilégio e que a guerra faz sentido. Enquanto os outros te dão um papelão cortado em forma de nazista, este curta fala de um medo real bastante recente e, convenhamos, presente até hoje em diversos lugares. Ah, e claro, Donald acorda em um lugar ligeiramente menos cheio de simbolismos nacionalistas e sente-se forçado a fazer o mesmo que faria no Pesadelo, a não ser por ser um lugar onde não fazem aquilo. Basicamente dizendo que os Estados Unidos poderiam ser uma Alemanha nazista. Claro, eles querem dizer que os EUAs são melhores, mas soa bastante como se nós quiséssemos. Vocês estavam ferrados! Eu sou bonito, vocês são bonitos, muito obrigado por assistir.